para meu pai durante a sentença. Senhor Cordeireiro disse, você tratou seu filho não como um ser humano, mas como um ativo a ser liquidado para o benefício da sua filha. Quando ele reivindicou seus direitos, você respondeu com violência letal. É apenas por sorte, e não por sua intenção, que não estamos hoje em um julgamento por homicídio. Ela o condenou a 3 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e a restituição integral das minhas despesas médicas e honorários legais. Mas o golpe final foi o registro criminal. No nosso estado, uma condenação por crime grave significa a revogação automática da licença de corretor de imóveis. Sua carreira acabou. Seu status desapareceu. Aprendi que a justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes, é apenas o silencioso desmoronar de uma fachada falsa. Nos meses seguintes ao julgamento, o Império Cordeireiro desmoronou. Sem a renda de Preston e com as despesas legais se acumulando, meus pais tiveram que vender o condomínio. Mudaram-se para um pequeno apartamento alugado de 2 quartos, do lado errado da cidade, ironicamente, não muito longe do complexo em que tentaram me forçar a morar. Deardra perdeu seu status social. O clube de campo não olha com bons olhos para esposas de criminosos que batem em seus filhos em casamentos. Ela passa os dias postando citações vagas e passivo-agressivas no Facebook sobre filhos ingratos e serpentes no seio. Marnie entrou com pedido de falência. Julian, fiel à palavra, conseguiu a anulação. Ele não apenas se afastou, ele correu. Mas fez uma última coisa decente. Ele me enviou uma carta. Silas, sinto muito por não ter percebido antes. Sinto muito por ter deixado que eles fizessem você se sentir pequeno. Você é o único homem de verdade naquela família. Espero que a casa te trate bem. Você a conquistou, Julian. Pelo que soube, Marnie está trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico e morando no 2º quarto da casa dos meus pais. Eles estão todos miseráveis, presos juntos em uma pequena caixa que eles mesmos construíram, se alimentando da amargura uns dos outros. Agora é agosto, 1 ano após o casamento. Estou sentado no meu deck nos fundos. Construí este deck no mês passado. É feito de cedro, com cheiro de madeira quente e resina. Luzes de corda estão penduradas acima, lançando um brilho suave e dourado. Gus está sentado do outro lado. Entre nós, uma caixa térmica com cervejas. Os grilos cantam na grama alta das 2 acres que, legalmente, são finalmente, indiscutivelmente minhas. Você fez um bom trabalho neste corrimão, diz Gus, passando a mão sobre a madeira lisa. Juntas bem firmes. Obrigado, Gus, respondo. Dou um gole na minha cerveja e volto a olhar para casa. As janelas brilham com luz quente. Lá dentro, está silencioso. Não há gritos. Não há manipulação. Não há ninguém exigindo que eu seja algo que não sou. É uma fortaleza. Minha fortaleza de solidão. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ouço aquele som estridente. Sinto o impacto. Mas então acordo, toco a parede que eu mesmo emoldurei, piso no chão que eu mesmo coloquei e lembro que sobrevivi a eles. Meu telefone vibra no corrimão. É uma notificação de mensagem da minha mãe. Consigo ver a prévia. Silas, por favor. Seu pai está deprimido. Mal temos dinheiro para o aluguel. Não deixe que o orgulho te mantenha aquecido à noite. Ainda somos sua família. Olho para a lareira que construí no quintal. Olho para a casa que me abriga. Gus, pergunto, quebrando o silêncio, você acha que orgulho mantém a gente aquecido à noite? Gus olha para mim, depois para a casa robusta atrás de nós. Ele ri. Orgulho? Não. Mas isolamento, um bom telhado e autoestima, isso sim mantém você bem aquecido. É, garoto. Isso te aquece muito. Pego o telefone. Não respondo. Simplesmente apago a mensagem, respiro fundo o ar fresco da noite e observo os vagalumes dançarem sobre o terreno que minha avó deixou para o único que sabia construir algo real. Sinto paz pela primeira vez na vida, embora minha tia ainda me mande cartas dizendo que destruí a família por causa de tijolos e cimento. Então me diga, eu estava errado por deixar meu pai arcar com a própria raiva? Obrigado por ouvir.
Se você acredita que familiares tóxicos não merecem passe livre, curta e se inscreva para mais histórias de justiça sendo feita. Os murmúrios na galeria se intensificaram, rolando pelos bancos de madeira como uma tempestade baixa, enquanto a revelação do juiz se firmava no ar. A apresentação da minha mãe vacilou por uma fração de segundo, seus ombros trêmulos se enrijecendo como se um fio tivesse sido esticado demais. Do outro lado do corredor, a confiança do meu irmão se esvaía, seus dedos afrouxando o aperto na mesa enquanto o olhar calculava a distância até a saída, algo que ele jamais conseguiria alcançar a tempo. O oficial da justiça mudou de posição, percebendo a tensão aumentar, preparando-se para qualquer caos que pudesse explodir a seguir. Patrícia se levantou sem pressa, ajeitando o blazer com precisão deliberada. Não se apressou, não gaguejou, e certamente não parecia surpresa. Ao contrário, carregava-se como alguém que esperava exatamente por aquele momento, cada passo em direção ao banco medido e seguro. Do lado oposto, o advogado da parte contrária hesitou antes de se levantar, gotas de suor se formando na testa, como se a sala tivesse ficado de repente insuportavelmente quente. O juiz Harrison inclinou-se para a frente, cotovelos apoiados na madeira polida, a atenção fixa não nos papéis, mas nos rostos à sua frente. Fez uma série de perguntas diretas, cada uma cortando a narrativa cuidadosamente ensaiada que minha família havia construído. Datas não batiam mais. Assinaturas pareciam suspeitas. Trilhas financeiras se torciam em nós que nenhum contador honesto conseguiria justificar. A cada pergunta, a história que eles haviam contado com tanta convicção começava a desmoronar. Então, Patrícia apresentou seu caso. Havia contratos, comunicações criptografadas e registros de transações verificados, todos meticulosamente organizados. Falou com clareza, explicando como a Meridian Tech Solutions não apenas havia sobrevivido, mas prosperado sob minha liderança, garantindo parcerias que ofuscavam a dívida fictícia apresentada momentos antes. Telas acenderam-se com as evidências, números brilhando com autoridade inegável. A corte se inclinou para a frente à medida que a percepção surgia, substituindo o ceticismo pelo choque. O advogado do meu irmão tentou apresentar uma objeção, mas sua voz falhou antes de terminar a frase. O juiz levantou uma mão, silenciando-o instantaneamente. A autoridade naquele gesto era absoluta. O tom de Harrison endureceu ao se dirigir à sala, anunciando que perjúrio e registros falsificados eram delitos graves, que não seriam ignorados por teatro ou laços familiares. Quando finalmente olhou diretamente para meus pais, a decepção em seu rosto não era mais teatral, era real, pesada e inconfundível. Ordenou uma revisão imediata de todos os materiais apresentados e sinalizou para que os oficiais da corte permanecessem atentos. A ilusão que eles haviam criado desmoronou completamente naquele instante, substituída pelo som inconfundível da responsabilidade se aproximando. A confiança de Marcos desapareceu de seu rosto como se alguém tivesse acionado uma alavanca escondida, deixando-o rígido e exposto. A atuação dramática da minha mãe se evaporou, sua expressão congelada de um jeito que denunciava anos de manipulação ensaiada. Meu pai, antes tão certo de sua superioridade moral, parecia encolher dentro do terno sob medida, os ombros curvados sob um peso que já não podia mais negar. Eu permaneci imóvel, respirando de forma controlada, deixando o momento se desenrolar exatamente como havia imaginado durante inúmeras noites em claro. Quase uma década antes, eu começara com quase nada além de uma determinação teimosa e um computador frágil que esquentava demais se fosse exigido. Enquanto o resto da minha família media valor por legado e linhagem, eu medi progresso por linhas de código, faturas atrasadas pagas e clientes que confiavam à minha própria sobrevivência. O nome Whitmore sempre abria portas sem esforço, mas nunca abrirá uma para mim. Status importava mais do que substância naquela casa, e inovação era tratada como distração infantil em vez de futuro viável. O mundo do meu pai girava em torno de salas de conferência polidas e influência herdada. Sua firma prosperava com base na tradição, gerenciando fortunas que existiam há mais tempo do que a maioria das indústrias modernas. Marcos se encaixava perfeitamente nessa visão, confiante, charmoso e preparado para herdar autoridade sem nunca questioná-la. Diana, adorada por seu bom casamento, flutuava entre jantares beneficentes e revistas de luxo, elogiada por generosidade financiada pelo sucesso alheio. Eu era o único fora daquela imagem cuidadosamente construída, um incômodo que eles desejavam que desaparecesse silenciosamente. Quando ousei desafiar aquela narrativa aos 20 e poucos anos, apresentando projeções e pesquisas de mercado com entusiasmo ardendo em cada palavra,
fui recebido com condescendência em vez de curiosidade. Minhas ideias foram descartadas como fantasias ingênuas, minha ambição reclassificada como rebeldia. Falavam comigo como se o fracasso fosse inevitável, como se minha volta derrotado já estivesse marcada. A certeza deles cortava mais fundo do que qualquer raiva, mas também forjou algo inquebrável dentro de mim. Sair daquele escritório pela última vez foi como mergulhar em queda livre. Foram anos repletos de rejeição, contas bancárias vazias e noites passadas depurando sistemas enquanto a cidade dormia. Contratos desmoronavam no último minuto. Investidores sorriam educadamente antes de escolher apostas mais seguras. Aprendi resistência através do cansaço, disciplina através da escassez e estratégia através da ameaça constante. Cada revés se tornou uma lição, cada dúvida, um plano para melhorar. Aqueles primeiros anos exigiam sacrifícios que ninguém da minha família jamais viu ou se importou em entender. Amizades se dissiparam, conforto desapareceu, e o medo tornou-se um companheiro familiar. Mas, lentamente, de forma inevitável, o impulso mudou. Um cliente levava a outro. Uma rede segura se transformava em reputação. A confiança se acumulava, primeiro silenciosa, depois impossível de ignorar. Quando a Meridian Tech Solutions finalmente se firmou sobre sua própria base, as pessoas que antes zombavam da ideia já não reconheciam o cenário que haviam desprezado. Ali, parado agora, assistindo à superioridade cuidadosamente construída por eles desmoronar, não senti vontade de me gabar. Nunca se tratou de vingança. Tratava-se da verdade emergindo após anos enterrada sob arrogância e negação. Não esperei pela permissão deles, nem pelo elogio. Construí algo real nas sombras da descrença deles e, agora, com tudo exposto, o silêncio falava mais alto do que qualquer argumento poderia. Eu vivia em um apartamento-estúdio tão apertado que parecia uma caixa de sapatos, as paredes mal continham a bagunça de notebooks, cadernos e xícaras de café vazias. Minha cama também servia como mesa, meu guarda-roupa era apenas um cabideiro móvel, e o chão estava permanentemente cheio de cabos emaranhados como espaguete. As refeições eram improvisadas, miojo, sopas enlatadas e, de vez em quando, uma barra de cereal, mas aprendi a sobreviver com muito pouco, alimentando meus dias com cafeína e teimosia em vez de nutrição adequada. O cheiro de café queimado tornou-se um companheiro constante, misturando-se ao zumbido dos servidores que nunca dormiam. Minha rotina era exaustiva. Turnos de 18 horas não eram incomuns, muitas vezes estendendo-se a 20 se um projeto exigisse. Eu me imergia em todos os aspectos possíveis da cibersegurança, escrevendo algoritmos complexos, configurando firewalls, analisando ameaças com precisão forense, negociando contratos com clientes desconfiados e solucionando falhas de rede às 3 da manhã. Os erros eram brutais e públicos, não apenas custavam dinheiro, ameaçavam toda a operação. Fui traído por um parceiro que desapareceu da noite para o dia com o primeiro protótipo, deixando-me para lidar com e-mails furiosos e promessas quebradas. Outro cliente reteve pagamentos por 6 meses, e uma falha catastrófica de servidor durante uma demonstração crítica quase destruiu meses de trabalho, deixando-me encarando uma tela em branco enquanto o pânico me apertava o peito. Enquanto isso, o Império Vitmore observava de longe, envolto em riqueza e privilégio, convencido de que meu empreendimento estava fadado ao fracasso desde o início. Ainda brincando com computadores? Marcos perguntava, sorrindo de lado enquanto tomava seu bourbon nos jantares de ação de graças. O tom dele nunca era uma pergunta, era um veredicto. Papai tem um lugar para você na firma se algum dia se cansar dessa besteira. A preocupação da minha mãe soava ensaiada, a voz pingando aquela falsa simpatia que só a riqueza consegue aperfeiçoar. Ainda dá tempo de pensar em um marido decente, Serena. Você está desperdiçando seu potencial. Aprendi cedo que me defender naquele ambiente era um desgaste de energia que eu não podia permitir. No 4º ano, parei de frequentar eventos familiares de vez. Meu foco precisava estar em outro lugar, em construir algo que não pudesse ser descartado com um sorriso sarcástico ou um copo de vinho. E construir, eu construí. A Meridian Tech Solutions evoluiu além do meu apartamento apertado, crescendo de uma ideia simples para um centro de inovação. Desenvolvemos sistemas proprietários de detecção de intrusões capazes de identificar e neutralizar ameaças cibernéticas em velocidades que o mercado jamais havia visto. Cada linha de código, cada noite sem dormir, cada rejeição alimentava a criação de ferramentas que logo protegeriam redes inteiras de ataques sofisticados. No 5º ano,
nosso primeiro contrato com o governo marcou o início do reconhecimento fora da comunidade de tecnologia. O sexto ano trouxe outro, consolidando nossa credibilidade junto a órgãos federais. No oitavo ano, a empresa já contava com 63 funcionários, gerava 18 milhões de dólares em receita anual e conquistara a reputação como uma firma pioneira na Costa Leste. Então veio o grande avanço, o contrato multianual de 94 milhões de dólares com o Departamento de Segurança Interna. O acordo confiava à Meridian Tech a proteção de infraestruturas críticas em todo o país, uma responsabilidade que validava a cada risco que eu havia assumido. A mídia rapidamente tomou conhecimento. A Forbes elogiou a empresa como a startup que redefinia a segurança cibernética federal, enquanto o Wall Street Journal destacou nossa tecnologia inovadora. Capitalistas de risco, antes indiferentes, agora corriam para garantir reuniões e oportunidades de investimento. Durante todo esse tempo, minha família permanecia alheia. Eu havia escondido deliberadamente minhas conquistas, operando publicamente sob meu nome de casada, Serena Mitchell, garantindo que nenhuma menção à Meridian Tech provocasse seu desprezo. Alguns primos distantes esbarraram em artigos ou entrevistas com S. Mitchell, CEO, mas ninguém conectou essa figura formidável à garota que eles julgavam um fracasso. Isso me servia perfeitamente. O anonimato era minha armadura, e agora aquele escudo me permitia crescer, prosperar e construir um legado que até os vitimores não poderiam ignorar. Eu havia reescrito a história que eles pensavam controlar, silenciosa, meticulosamente e irrevogavelmente. A aprovação deles já não tinha mais importância, um resquício da infância que eu abandonara em busca de algo real. Ainda assim, suas tentativas de manipular resultados e interferir na vida que eu havia construído cuidadosamente persistiam como um obstáculo a ser enfrentado. 4 semanas após o anúncio do contrato com o Departamento de Segurança Interna, um envelope ominoso chegou. Seu conteúdo estava cuidadosamente preparado, mas com intenção maliciosa, uma petição de falência apresentada por Marcos, alegando que a Meridian Tech Solutions supostamente lhe devia 1,8 milhão de dólares decorrentes de um investimento substancial que ele afirmava ter feito no terceiro ano da empresa. A linguagem da petição era precisa, quase clínica, mas cada acusação era inventada. Alegava que eu havia falhado em honrar os termos de pagamento, que a empresa estava à beira da insolvência e que os credores precisavam de proteção judicial imediata para recuperar seus fundos. Cada afirmação era uma mentira. Marcos nunca havia contribuído com um único dólar. Nunca participou de reuniões, revisou orçamentos ou demonstrou interesse por detalhes operacionais. Além do escárnio, ele não tinha qualquer participação na minha empresa. Ainda assim, os documentos submetidos ao tribunal pintavam uma narrativa projetada para destruir credibilidade e semear dúvidas. Os anexos eram falsificações. Contratos de empréstimo traziam assinaturas que eu jamais havia feito, demonstrativos financeiros estavam distorcidos além do reconhecimento, e contratos exibiam minha assinatura em uma caligrafia tão diferente da minha que até um olhar leigo perceberia a falsificação. Era audacioso, descarado e claramente destinado a minar a base de tudo que eu havia construído. Imediatamente contatei Patrícia Acuno, cuja autoridade e calma foram verdadeiro apoio em todas as batalhas legais da empresa. Ela já havia examinado os documentos poucos minutos após minha ligação. Eles estão tentando te levar a um processo de falência com base em provas fabricadas, disse, a voz firme, mas tingida de descrença diante da audácia do ato. A análise forense revelará a fraude em poucos dias, mas o próprio processo introduz complicações legais que podem atrasar a implementação do seu contrato com o DHS. Esse pode ser o real objetivo deles. Pensei no cenário em minha mente, reconstruindo a rede de vazamentos. Alguém da minha família havia tomado conhecimento do contrato. Minha tia, que trabalhava em um escritório de advocacia lidando com alguns documentos de compliance da Meridian Tech, deve ter mencionado o acordo em uma reunião social. De alguma forma, Marcos soube o suficiente para lançar um ataque preventivo, tentando paralisar a empresa antes que seu valor total fosse percebido. Respirei fundo, os dedos apertando a borda da minha mesa. Eles não compreendiam a escala ou as implicações do trabalho que havíamos realizado. Reconheciam apenas a existência de algo poderoso e queriam vê-lo destruído. Mas a verdade mais profunda me corroía, porque alguém próximo tentaria sabotar seu triunfo. Porque reconhecer meu sucesso destruía a narrativa deles. Minhas conquistas desmentiam todas as suposições que haviam feito, todas as expectativas que haviam imposto.
Algumas pessoas preferem alimentar a prova de seus erros do que encarar o desconforto de estarem equivocadas. A data do julgamento se aproximava, marcada para uma manhã de quarta-feira no final de outubro. Passei os dias anteriores me preparando meticulosamente para o confronto. Patrícia e eu revisamos todos os registros financeiros, cada log de servidor, toda a correspondência que pudesse comprovar a falsidade de suas alegações. Repeti mentalmente explicações, antecipando cada ângulo que os advogados de Marcos poderiam explorar, cada possível pergunta que o juiz poderia levantar. O ar estava carregado de tensão, mas senti uma estranha sensação de foco, aquela clareza calma que só vem após anos de adversidade. Esta não era apenas uma batalha legal, era a culminação de quase uma década de perseverança, engenhosidade e esforço incansável. Na noite anterior à audiência, a cidade fora do meu apartamento zumbia silenciosa, alheia à tempestade prestes a eclodir no tribunal. Luzes piscavam nos prédios comerciais, carros traçavam trilhas brilhantes pelas ruas, e em algum lugar, meus concorrentes dormiam pacificamente, ignorantes da revelação prestes a acontecer. Revisei os arquivos uma última vez, sentindo o peso da história pressionando o momento. Em breve, a verdade seria exposta. Em breve, engano e arrogância colidiriam com evidências, precisão e determinação inabalável. E finalmente eu veria os rostos daqueles que me subestimaram, testemunhando de perto o desmoronar das mentiras que haviam tecido tão meticulosamente. Cheguei cedo, o couro polido dos meus sapatos estalando contra o piso de mármore, meu terno azul marinho ajustado de maneira tão precisa que parecia moldar-se ao meu corpo. Não era ostentoso, mas irradiava autoridade, sinalizando sutilmente que eu pertencia àquela sala. Cada punho, cada costura, cada acessório cuidadosamente escolhido falava de preparação, disciplina e sucesso conquistado por mérito, não por herança. O aroma da colônia de madeira de cedro pairava suavemente, lembrando que a apresentação pode comandar respeito antes de qualquer palavra ser dita. Patrícia me alcançou momentos depois, carregando 4 caixas meticulosamente organizadas, quase cômicas diante do tamanho da pequena pasta de laptop com que começamos há 9 anos. Cada caixa estava repleta de evidências, demonstrativos financeiros auditados, registros bancários completos, declarações fiscais, correspondência com investidores e análises forenses de caligrafia de cada assinatura contestada que Marcos havia apresentado. Era o tipo de preparação que transformava a causa em clareza, e eu sabia que cada página continha a chave para expor a verdade. 20 minutos depois de eu me acomodar à mesa da defesa, os Vitmore fizeram sua entrada. A chegada deles era um espetáculo calculado para atrair atenção. Marcos entrou com a mesma confiança que havia definido toda a sua vida, seu terno italiano impecavelmente ajustado, o couro italiano polido até brilhar como espelho, cada detalhe destinado a anunciar superioridade. Minha mãe seguiu em preto sóbrio, o tecido pesado sussurrando a cada passo, a maquiagem cuidadosamente aplicada para sugerir luto em vez de vaidade. Meu pai manteve uma postura rígida, mandíbula cerrada, olhos fixos à frente como se carregasse o peso de uma dinastia nos ombros. Seus olhares jamais se cruzaram com o meu. Não houve reconhecimento, nem mesmo a mais tênue centelha de atenção. Para eles, eu era uma mancha no legado da família, um problema a ser eliminado, e não uma filha a ser acolhida. Marcos finalmente quebrou o silêncio com uma sonoridade calculada, garantindo que eu ouvisse cada palavra. Isso deveria ter acontecido anos atrás, disse, com um tom de arrogância. Papai sempre dizia que ela acabaria assim. As palavras visavam ferir, provocar, mas eu as recebi com uma compostura calma, aquela forjada em incontáveis reuniões, salas de servidores e sessões estratégicas até altas horas da noite. A audiência começou. O advogado de Marcos se levantou, com voz carregada de teatralidade, apresentando a petição como se lesse um texto sagrado. Ele descreveu uma empresa em decadência, irresponsabilidade financeira crônica e minha suposta recusa em cumprir obrigações legítimas. O tribunal parecia sintonizado com a performance, os soluços da minha mãe pontuavam cada acusação, seu lenço agitava-se dramaticamente, enquanto meu pai balançava a cabeça em uma decepção ensaiada. Cada gesto, cada olhar, estava coreografado para sugerir falha moral e financeira. Então, o juiz Harrison solicitou a documentação da empresa. O tempo pareceu desacelerar enquanto folheava as páginas, cada relatório, livro contábil e contrato assinado analisado com atenção precisa. Sua expressão mudou gradualmente, a neutralidade deu lugar à confusão, a confusão transformou-se em suspeita, e a suspeita endureceu em uma raiva contida. Seus olhos se estreitaram, a mandíbula se apertou,
enquanto processava a disparidade entre as alegações fabricadas e as provas detalhadas e irrefutáveis apresentadas diante dele. Ambos, aproximem-se do banco, ordenou, com um tom firme e controlado. O advogado de Marcos avançou, lábios comprimidos, e a conversa sussurrada que se seguiu durou quase 5 minutos. Observei seus rostos, o defensor de Marcos pálido e tenso, esgotado, enquanto Patrícia permanecia composta, postura inabalável, ocasionalmente assentindo como quem confirma os fatos que o juiz absorvia. Quando Harrison falou novamente, sua voz ressoou pelo tribunal silencioso, carregando uma autoridade que fez até a galeria se inclinar para a frente. Li sobre esta empresa na revista Forbes na semana passada. Meridian Tech Solutions, a startup de cibersegurança que acaba de garantir um contrato de $94 milhões com o Departamento de Segurança Interna. Ele retirou os óculos lentamente, colocando-os sobre o banco, e seu olhar se fixou em Marcos. As palavras eram deliberadas, a ênfase inconfundível, uma declaração que expunha cada mentira e sugeria consequências muito além das paredes do tribunal. O ar parecia vibrar de tensão. Cada espectador, dos funcionários do cartório aos advogados na galeria, prendeu a respiração, antecipando a colisão entre acusações fabricadas e a verdade irrefutável. Marcos se remexeu na cadeira, os dedos apertando a pasta, e o sorriso confiante começou a se desfazer à medida que a realidade da exposição se firmava. Minha mãe congelou no meio do soluço, a máscara borrando enquanto o pânico substituía a performance. A postura do meu pai, antes símbolo de controle absoluto, vacilou, um lampejo de medo cruzando seus olhos. Pela primeira vez na vida, senti o peso de anos de preparação se cristalizar em um único e inegável momento. A verdade não era mais abstrata, era tangível, exigia atenção e estava pronta para desmontar cada falsidade que minha família havia cuidadosamente construído. O tribunal havia se tornado uma arena, e eu não era mais a criança subestimada. Eu era a arquiteta de um legado que eles haviam ignorado, um legado que agora os encarava com clareza implacável. A empresa que vocês insistem estar falida, disse o juiz Harrison com firmeza, é a mesma organização que vocês alegam dever a vocês $1.800.000 de uma contribuição que, com base nos materiais apresentados pela defesa, jamais existiu. A certeza no rosto de Marcos se quebrou, a mandíbula se apertando enquanto o pânico cruzava sua expressão. Meritíssimo, ela está inventando tudo. Não terminei, interrompeu o juiz, com um tom afiado o suficiente para silenciar a sala instantaneamente. Seu olhar voltou à pilha de documentos à sua frente. Estou analisando registros financeiros auditados de forma independente, preparados por uma firma contábil de alto nível, que indicam receita anual superior a $118 milhões. Vejo históricos de transações que não mostram qualquer transferência de fundos de vocês para esta empresa. Também tenho em mãos análises periciais conduzidas por um examinador de documentos certificado federalmente, concluindo que todas as assinaturas nos chamados contratos de empréstimo são falsificações. A encenação da minha mãe terminou num instante, sua respiração presa enquanto a percepção substituía a performance. A aura cuidadosamente mantida de autoridade moral do meu pai se desintegrou, os ombros caindo como se a própria gravidade tivesse se intensificado. O juiz ergueu os olhos, percorrendo a sala com severidade inconfundível. Alguém presente tentou deliberadamente enganar este tribunal, declarou, com voz firme, e as evidências deixam pouca dúvida sobre onde reside a responsabilidade. Patrícia se levantou com suavidade. Meritíssimo, a defesa preparou uma resposta detalhada abordando cada afirmação contida nesta petição enganosa. Por quase 3/4 de hora, ela desmontou a narrativa deles fio por fio. Demonstrou como as assinaturas contestadas não apresentavam qualquer semelhança com a minha em 23 amostras autenticadas. Destacou como os supostos contratos de empréstimo faziam referência a instituições financeiras que não existiam. Apontou que os relatórios apresentados pelo autor alegavam perdas em períodos nos quais a Meridian Tech Solutions, de fato, alcançava ganhos recordes. Observou ainda que o período citado por Marcos para seu suposto investimento coincidia com meses em que suas próprias contas apresentavam repetidos cheques especiais. Patrícia fez apenas uma breve pausa antes de continuar, seu tom tornando-se mais deliberado. Além disso, a Meridian Tech Solutions opera como contratada federal, fornecendo sistemas essenciais de defesa cibernética ao Departamento de Segurança Interna. Tentar obstruir tais operações por meio de ação judicial falsificada pode constituir violação da lei federal, sob o título 18, seção 101, e levanta sérias preocupações de segurança nacional.
Marcos saltou da cadeira, sua compostura completamente destruída. Isso é absurdo, protestou alto. É apenas a pequena